Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A suave luz do entardecer banhava o imenso jardim, decorado com flores brancas e guirlandas douradas. Risos, música e o tilintar de taças formavam uma melodia de felicidade. David Miller, um homem na casa dos 60, com o rosto marcado por anos de trabalho, observava à distância. Ele havia parado em frente aos portões da propriedade, o coração acelerado, a mão apertando a pequena caixa de madeira que trouxera, um presente feito por suas próprias mãos, uma lembrança para seu único filho. Naquele dia Ethan, seu filho, ia se casar. E embora David nunca tivesse recebido um convite, ele se convenceu de que talvez tivesse sido apenas um descuido. Afinal, ele havia criado o menino sozinho, alimentado, vestido e educado. Ele havia sacrificado tudo para que Ethan pudesse ter a melhor vida possível. Ele não conseguia imaginar não estar presente em um momento tão importante. Então, vestido com seu velho terno, o mesmo que usará no batizado do filho, ele pegou o ônibus e caminhou até a propriedade. Ao se aproximar, viu os convidados rindo, a noiva radiante e seu filho, sorridente em um smoking preto. Com o coração transbordando de emoção, David atravessou timidamente o portão entreaberto. Vários convidados o encaravam, alguns curiosos, outros confusos. Ele não lhes deu atenção. Avançou lentamente, quase tremendo, como um estranho na festa a qual tanto desejara comparecer. Mas ele mal havia dado alguns passos quando cruzou o olhar com o do filho. O sorriso de David se alargou, comoveu-se, pronto para parabenizá-lo, pronto para lhe dizer o quanto estava orgulhoso dele. Ethan, no entanto, permaneceu paralisado. Seu rosto endureceu. Ele se aproximou rapidamente, a mão deslizando nervosamente sobre a gravata. Olhou em volta, visivelmente constrangido pelos olhares dos convidados. Então, em voz baixa, mas firme, disse: "Pai, o que você está fazendo aqui?" Eu vim te parabenizar, meu filho. Estou muito orgulhoso de você, respondeu David com a voz trêmula, ainda segurando a caixa contra o peito. Ethan suspirou, visivelmente desconfortável. Ele olhou para a mesa principal, onde Samantha, sua jovem esposa, estava sentada, uma mulher elegante de semblante frio. Seus olhares se encontraram, e ela sentiu quase imperceptivelmente, parecendo irritada. Ethan então se virou para o pai. Suas palavras caíram como uma lâmina de gelo. "Sinto muito, você não foi convidado. Minha esposa não queria você aqui. Por favor, retire-se." Um silêncio repentino se instalou ao redor deles. Alguns convidados tinham ouvido. Outros desviaram o olhar, constrangidos. David permaneceu imóvel, incapaz de falar. O vento sussurrava nas folhas, e no alvoroço da celebração, ele não ouviu mais nada. Apenas as dolorosas batidas do seu próprio coração. Ele queria dizer algo, relembrar as noites em que cuidou do filho doente, as horas trabalhadas na chuva para pagar os estudos, o dia em que vendeu o carro para poder ir para a universidade. Mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para o filho uma última vez com os olhos cheios de lágrimas e apertou a caixa nas mãos. Sem dizer uma palavra, virou-se. Ninguém veio impedi-lo. E atrás dele as risadas recomeçaram. O que ninguém sabia era que dentro daquela pequena caixa de madeira havia muito mais do que uma simples lembrança. Uma verdade que em breve iria virar toda a cerimônia de cabeça para baixo. A noite havia caído quando David Miller voltou para casa, com os ombros pesados e os olhos ainda cheios de lágrimas. Seu pequeno apartamento no terceiro andar parecia mais vazio do que o normal. Colocou seu velho chapéu sobre a mesa, tirou o casaco empoeirado e ficou imóvel diante da caixa de madeira que não tivera coragem de dar de presente. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio da sala de estar. Ele finalmente sentou-se em sua poltrona gasta, aquela onde vira seu filho crescer, e murmurou com a voz trêmula: "Eu só queria te ver feliz, meu filho." Ele abriu a caixa lentamente. Dentro, cuidadosamente embrulhados em um pano azul, estavam um relógio de prata desgastado pelo tempo, uma fotografia antiga e uma carta. O relógio havia pertencido à mãe de Ethan, Mary, o amor de sua vida, que falecera quando o filho tinha apenas 6 anos. No mostrador havia uma inscrição gravada: "Para que o tempo nunca nos separe." David tirou a foto. Mostrava Mary sorrindo, segurando o pequeno Ethan nos braços. Era tudo o que lhe restava dos dois. Ele suspirou profundamente e em seguida pegou a carta. Era endereçada a Ethan, escrita de próprio punho algumas semanas antes, quando ele soube que seu coração cansado talvez não aguentasse por muito mais tempo. "Meu querido filho, se você está lendo esta carta, significa que tive a oportunidade de vê-lo, novamente antes de partir.
Guardei silêncio sobre muitas coisas. Mas saiba que tudo o que fiz foi por você. Sua mãe te amava mais do que tudo. E ela queria que você soubesse a verdade sobre nossa família um dia. Esta caixa contém uma chave, a chave de um pequeno cofre no Banco Fairfield. Dentro dela, você encontrará os documentos da casa e algo que sua mãe lhe deixou antes de falecer. Se eu não estiver mais aqui, prometa-me apenas uma coisa: nunca deixe que a vergonha, o medo ou o orgulho o separem daqueles que ainda o amam. Seu pai, David. As palavras fizeram com que seus olhos se enchessem de soluços. Mas o que David não sabia era que, ao mesmo tempo, a quilômetros de distância, a festa de casamento estava chegando ao fim, e a tensão já crescia entre Ethan e sua nova esposa. Entretanto, na suíte nupcial, Samantha, ainda vestindo seu vestido branco, estava removendo a maquiagem em frente ao espelho. Ethan, em silêncio, estava tirando o paletó. Você poderia ao menos tê-lo deixado ficar por 5 minutos, disse ele abruptamente. Samantha ficou paralisada. Você está brincando? Aquele velho teria arruinado nossa imagem. Você sabe muito bem que meus pais não o suportam. Ele é mecânico, Ethan, não um homem da sua estatura. Ethan cerrou os punhos. Ele nunca gostara do jeito como ela falava do pai dele com desprezo, como se ele não passasse de uma mancha na reputação dela. Meu pai trabalhou a vida inteira para me trazer até aqui, Samantha. Ele merece pelo menos um pouco de respeito. Respeito? Ela respondeu com uma risadinha irônica. Isso não é respeito, é pena. E se você quer ter sucesso nessa área, talvez devesse parar de se apegar ao passado. Um silêncio pesado se instalou. Ethan se virou, observando pela janela enquanto as luzes do jardim se apagavam gradualmente. Mas em sua mente as palavras de seu pai ainda ecoavam. Estou muito orgulhoso de você, meu filho. Aquela voz trêmula, cheia de doçura, o manteve acordado a noite toda. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Ele teve que voltar para ver o pai. Mas ele ainda não sabia que essa simples decisão mudaria tudo, que por trás daquela caixa se escondia um segredo capaz de destruir seu casamento e virar de cabeça para baixo tudo o que ele pensava saber sobre sua própria vida. O sol mal estava nascendo sobre Fairfield, quando Ethan Miller estacionou o carro em frente ao pequeno prédio dilapidado onde seu pai morava. As ruas estavam silenciosas, ainda úmidas de orvalho, e uma leve névoa pairava no ar entre as árvores. Ele permaneceu imóvel ao volante por alguns segundos com o olhar perdido em pensamentos. Sabia que deveria se desculpar, mas as palavras pareciam impossíveis de pronunciar. Ele finalmente desceu as escadas, subiu lentamente os degraus de madeira rangentes e bateu na porta. Nenhuma resposta. Bateu novamente. Ainda nada. Ele então empurrou a porta entreaberta. Lá dentro, o pequeno cômodo estava banhado por uma luz suave. Sobre a mesa havia uma xícara de café frio, a carta aberta e a caixa vazia. Mas David não estava lá. Um momento de pânico o dominou. Então ele notou um envelope ao lado da xícara, com seu nome escrito à mão, para Ethan. Ele abriu rapidamente. Vou ao banco de Fairfield, filho. Chegou a hora de te contar o que sua mãe queria que você soubesse. Se quiser vir, me encontre lá. Papai. Ethan sentiu o coração apertar. Sem pensar duas vezes, ele saiu do apartamento e pegou a estrada. 1 hora depois, ele entrou na pequena agência bancária de Fairfield, onde seu pai conversava com um consultor. David ergueu os olhos, surpreso ao vê-lo, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. Você veio, ele disse simplesmente. Ethan aproximou-se, parecendo constrangido. Eu precisava falar com você, pai. Me desculpe pelo que aconteceu ontem. Eu deveria ter. David levantou a mão delicadamente. Não é hora de falar do passado. Sua mãe deixou algo para você. Venha. O banqueiro fez um gesto para que o seguissem até o cofre. O ar estava frio e silencioso. David pegou a chave que guardava há mais de 20 anos e a inseriu na fechadura de um pequeno cofre de metal. Ele abriu lentamente. Dentro havia uma pasta grossa, um envelope lacrado e a foto de uma jovem sorridente segurando um bebê recém-nascido nos braços. Mas não era Mary. Ethan franziu a testa. Quem é essa mulher? Ele perguntou, visivelmente perturbado. David não respondeu imediatamente. Pegou o envelope, abriu-o e retirou vários papéis, uma certidão de nascimento, algumas cartas amareladas e uma foto de Mary ao lado da mesma mulher. Essa mulher, Ethan, foi chamada Graça Thompson. Ela era sua mãe biológica. Ethan sentiu o chão ceder sob seus pés. O quê? Não, isso não é possível. David respirou fundo. Mary e eu te adotamos ao nascer. Grace era uma menina perdida, solitária e doente. Ela sabia que ia morrer. Ela nos implorou para que te criássemos como nosso filho. Prometemos te amar como se fosse nosso. E amamos Ethan.
com toda a nossa força. As palavras ecoaram pela sala. Ethan recuou, abalado. Todas as suas certezas, sua raiva, seu orgulho, tudo estava desmoronando. Por quê? Porque você não me contou nada, ele murmurou. Porque Maria queria que você tivesse uma vida simples, sem vergonha, sem segredos. Nós lhe demos tudo. Mas agora você é um homem e precisa saber de onde veio. Ethan pegou os papéis com a mão trêmula. Seus olhos pararam em outra carta, endereçada a ele com uma caligrafia desconhecida. David entregou-lhe o objeto. Esta é a carta que sua mãe biológica lhe deixou. Eu nunca a abri. Ela pertence a você. Ethan hesitou, depois rasgou lentamente o envelope. Meu querido filho, se algum dia você ler estas palavras, significa que eu não pertenço mais a este mundo. Nunca pude te abraçar pelo tempo que gostaria, mas te amei mais do que a minha própria vida. Confiei seu futuro a duas pessoas bondosas, Mary e David Miller. Eles serão seus verdadeiros pais, porque te amarão como eu jamais poderei. Não me procure na dor, mas em cada sorriso daqueles que te criaram. E se um dia você duvidar deles, lembre-se de que é graças a eles que seu coração está cheio de amor hoje. Sua mãe, Grace. As lágrimas de Ethan corriam silenciosamente. David colocou uma mão trêmula em seu ombro. Agora você entende por que eu não estava bravo com você ontem. O amor de um pai não depende de laços de sangue, mas do coração. Ethan abraçou o pai, pela primeira vez em anos. Mas essa verdade não permaneceria em segredo por muito tempo. O que nenhum dos dois sabia era que Samantha havia contratado um detetive particular para investigar o passado de Ethan, e que ela logo descobriria essa adoção, pronta para usá-la contra ele para salvar sua reputação. Na manhã seguinte, a residência Harrington, a família de Samantha, estava imerso em uma atmosfera glacial. Sentada no sofá de couro branco, Samantha encarava os jornais da manhã abertos à sua frente, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. Ela não pregara o olho a noite toda. Desde o casamento algo fervilhava dentro dela, uma raiva latente, o medo de ver seu mundo perfeito desmoronar. Seu telefone vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. Detetive Harris, encontrei o que você pediu. Seu marido não é filho biológico de David Miller. Aqui estão os documentos. Ela abriu o arquivo em anexo. Cópias de certidões de nascimento, uma foto desfocada de David saindo do banco e, acima de tudo, um bilhete escrito à mão. Adotada ao nascer, mãe biológica, Grace Thompson. Samantha permaneceu imóvel. Seus lábios se esticaram lentamente em um sorriso frio. Então, é verdade. Ela murmurou. O filho perfeito nem sequer é um Miller de verdade. Algumas horas depois, Ethan voltou para casa em paz, depois de passar a manhã com o pai. Conversaram bastante e tomaram um café juntos como nos velhos tempos. Uma nova paz invadiu seu coração. Mas assim que ele cruzou a soleira da casa, a voz de Samantha ecoou da sala de estar. Então, você vai me contar algum dia? Ethan parou abruptamente. O que você está falando? Ela brandiu os papéis impressos. É isso aí. Sua adoção, suas mentiras, tudo o que você escondeu de mim. Ethan Blamey. Não é mentira, Samantha. Eu mesma acabei de descobrir. Ah, é mesmo? E você acha que isso não faz mal nenhum? Você me fez casar com um homem sem nome, sem linhagem, sem nada. Sabe o que meus pais vão dizer? Ethan rende os dentes. Não me importo com o que seus pais dizem. Eu cresci com o amor de um homem que se matou de trabalhar por mim. Ele é mais meu pai do que qualquer pessoa do meu sangue. Seu pai? Ela zombou. Um mecânico morando num apartamento caindo aos pedaços? Ethan, abra os olhos. Quer que a alta sociedade te respeite? Então livre-se dele antes que ele te envergonhe pela segunda vez. Ethan sentiu algo se quebrar dentro dele. Você não entende nada, ele disse em voz baixa. O que você chama de vergonha, eu chamo de lealdade. Samantha aproximou-se furiosa. Se você continuar se encontrando com ele, vai perder tudo, Ethan. Minha família, nossos relacionamentos, nossos investimentos. Você acha que vou deixar seu pai arruinar tudo o que construímos? Ethan olhou-a diretamente nos olhos. O que construímos? Ele repetiu com amargura. Você fala como se nosso casamento fosse um contrato. Mas eu queria amor, Samantha. Não uma transação. O silêncio voltou a reinar. Samantha, tremendo de raiva, lançou-lhe um olhar repleto de desgosto. Então escolha. É ele, ou eu. Ethan não respondeu. Simplesmente deu meia volta, com o coração pesado, e saiu sem dizer uma palavra. Enquanto isso, do outro lado da cidade, David estava sentado à sua mesa, escrevendo em seu velho caderno. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava lúcida. Sinto meu coração morrendo. Mas quero deixar para meu filho a paz que nunca tive. Se ele algum dia ler estas palavras, que saiba, nunca o culpei.
O amor de um pai é eterno. Ele fechou o caderno, sem perceber que a tempestade se aproximava. Naquela mesma noite, Samantha fez uma ligação da qual logo se arrependeria. Ela contatou o diretor da empresa de Ethan, o Sr. Langford, um homem influente no conselho administrativo. E Sr. Langford, ela disse com convicção: acredito que seja do seu interesse saber que Ethan Miller não é realmente um Miller. Um silêncio. Então a voz do homem respondeu grave. Por favor, explique, Sra. Harrington. Ela sorriu, satisfeita. Digamos apenas que o pai dele não é quem diz ser, e que pode haver irregularidades no processo de herança. Ela não sabia que ao proferir aquelas palavras, acabará de acender o pavio de uma bomba que destruiria mais do que um casamento, despedaçaria vidas. Porque no dia seguinte seria publicado um artigo. Escândalo na Miller Tech. O CEO vinha escondendo a adoção da plataforma há 30 anos. E David ia descobrir essa humilhação pública antes mesmo que seu filho pudesse lhe contar. Na manhã seguinte, Fairfield e ele acordou com o som de jornais sendo colocados nas portas e de um vento seco varrendo as ruas ainda silenciosas. No pequeno prédio do terceiro andar, David Miller ele abriu a porta para pegar sua correspondência. Mas em vez de cartas, encontrou um jornal dobrado, deixado em frente ao seu apartamento. Na primeira página, em letras garrafais, o CEO da Miller Tech não é um Miller de verdade. Uma adoção secreta por 3 décadas. Abaixo do título, uma foto de Ethan sorrindo, ao lado de um retrato de David tirado sem o seu conhecimento. A legenda distorceu a faca. Segundo fontes próximas ao conselho, a família Harrington está questionando a honestidade de seu genro. David ficou paralisado. Suas mãos tremiam. Ele sentou-se lentamente na cadeira, com os olhos fixos nos riscos negros que maculavam o nome do filho. Uma vergonha injusta subiu-lhe à garganta. Meu filho, o que fizeram com você? Ele murmurou. Ele não teve tempo de organizar seus pensamentos antes que uma batida violenta na porta. 3 batidas secas. Ao abri-la, ele encontrou Ethan pálido e com olhos vermelhos. Pai, ele respirou. Você viu o jornal? David assentiu com a cabeça. Sim, meu filho. Mas são apenas palavras. O que importa é a verdade entre nós dois. Mas Ethan baixou a cabeça. Eles convocaram uma reunião de emergência na sede. O conselho quer me suspender. Samantha, ela falou com a imprensa. David sentiu o coração apertar. É ela? Sim. Ele desviou o olhar com a voz embargada. Ela diz que eu menti para ela, que manchei o nome dela. E agora todos duvidam de mim, até mesmo meus sócios. Tudo que eu construí está desmoronando. David colocou uma mão firme em seu ombro. Escute bem, Ethan. O que você é não depende do seu nome. Você se tornou um homem bom, trabalhador e respeitado. É o seu mérito, não o seu sangue, que conta. Eles vão entender isso com o tempo. Ethan olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Não sei se ainda tenho forças para lutar, pai. Então lutarei por você. David respondeu suavemente. Mais tarde naquele dia, na sede da Miller Tech, as coisas tomaram um rumo dramático. Acionistas, jornalistas e até mesmo alguns funcionários estavam reunidos no saguão. Ethan entrou, escoltado por 2 seguranças, cujos olhares sobre ele pareciam presságios de uma sentença. No fundo da sala, Samantha permanecia ereta, cercada por seus pais. Vestia um impecável terno branco e seu rosto era impassível. O presidente do conselho, Sr. Langford, então se pronunciou. Sr. Miller, o senhor mentiu sobre sua identidade. O conselho acredita que essa ocultação prejudica a imagem da empresa. Ethan respondeu calmamente. Eu nunca menti. Descobri a verdade há 2 dias. E se fui adotado foi porque 2 pessoas boas escolheram me amar como filho. Se isso mancha a sua imagem, então é a sua humanidade que está em questão, não a minha. Um murmúrio percorreu a sala. Mas Langford continua sendo de mármore. Seu discurso é comovente, mas a reputação da Miller Tech prevalece sobre seus sentimentos pessoais. Você está afastado de suas funções até segunda ordem. O mundo de Ethan desmoronou em silêncio. Samantha esboçou um leve sorriso. Mas antes que ela pudesse saborear sua vitória, uma voz se ergueu na entrada do salão. Suficiente. Todos os olhares se voltaram para ele. David Miller acabará de entrar, segurando o velho caderno de couro na mão. Seus passos ecoavam no piso de mármore, e apesar do visível cansaço, ele permanecia ereto e digno. Eu sou o pai de Ethan Miller. Ele disse em voz clara. E vim dizer-lhes que se ele está aqui hoje, é graças a mim. Não aos seus nomes, não às suas fortunas, mas graças a um homem que nunca deixou de acreditar em si mesmo. Langford franziu a testa. Senhor, está é uma reunião privada. Privado?
David interrompeu. Portanto, guarde sua hipocrisia para si. Você fala de honra e imagem, mas julga um homem pelo seu sangue e não pela sua alma. Você alega defender a sociedade, mas se esquece do valor mais simples, a lealdade. Um silêncio pesado se instalou. Ethan deu um passo à frente, perturbado. Pai, por favor, seu coração. David deu-lhe um sorriso fraco. Deixe-me dizer o que eu deveria ter dito ontem. Em seguida, ele tirou o caderno de couro. Este é o diário de Mary, a mulher que criou seu filho. Ela anotou cada sacrifício, cada noite em claro, cada oração pelo sucesso dele. Se é isso que significa não ser um Miller de verdade, então espero que você não seja um. Um murmúrio de emoção percorreu a sala. Alguns jornalistas já estavam filmando. Samantha, pálida, desviou o olhar. Mas, de repente, David cambaleou. Seus dedos deixaram o caderno cair. Ethan correu para ampará-lo, amparando-o em seus braços. Pai, fica comigo, ele gritou. David colocou a mão na bochecha do filho. Não chore, meu filho. Tenho orgulho de você sempre. E sob o olhar horrorizado de todos, David Miller desabou sem fôlego, com o coração traído por tantas emoções reprimidas. O salão mergulhou num silêncio sepulcral. Ethan, de joelhos, abraçou o pai com força, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As câmeras estavam ligadas, mas desta vez, ninguém se atreveu a falar. O mundo acabará de descobrir não um escândalo, mas uma tragédia humana. E pela primeira vez, Samantha desviou o olhar, incapaz de suportar o que acabará de destruir. Uma chuva fina caía sobre o cemitério de Fairfield. Os guarda-chuvas pretos formavam um mar silencioso ao redor da sepultura recém-fechada onde jazia David Miller. Sozinho na primeira fila, Ethan olhou fixamente para a pedra cinzenta na qual estava gravado. David Miller, de 1962 a 2025. Um pai, um trabalhador, um homem de fé. Aquelas palavras dilaceraram seu coração. Ao seu redor estavam alguns ex-colegas de seu pai, vizinhos, pessoas comuns que vieram prestar suas homenagens. Mas não havia sinal de Samantha nem da família Harrington. Quando a cerimônia terminou, Ethan permaneceu sozinho, com as mãos nos bolsos na chuva. Ele colocou delicadamente a velha caixa de madeira fechada sobre a sepultura e murmurou: Estou devolvendo para você, pai. Você é a verdadeira herança. Então ele se endireitou. E em seus olhos não se via mais a tristeza de um filho, mas a determinação de um homem pronto para honrar a memória daquele que havia perdido. 3 semanas depois, a sede da Miller Tech tinha uma aparência diferente. Os meios de comunicação relataram a cena no saguão, a corajosa defesa de David, seu último discurso, sua morte. A opinião pública se voltou contra a família Harrington, que foi acusada de manipular a imprensa e difamar um homem humilde. As ações da Miller Tech, que haviam despencado após o escândalo, estavam se recuperando gradualmente graças a uma onda renovada de empatia pública. Ethan, vestido com um simples terno cinza, entrou no prédio de cabeça erguida. Todos os funcionários se levantaram quando ele passou. Alguns o aplaudiram discretamente. Na sala de reuniões, o Sr. Langford o aguardava com um semblante sério. Sr. Miller, o conselho se reuniu. Reconhecemos nosso erro. Desejamos reintegrá-lo oficialmente ao cargo de CEO. Ethan permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder calmamente. Concordo. Mas com uma condição. Qual? Quero que a fundação beneficente da empresa seja nomeada em homenagem ao meu pai, David Miller. E quero que todos os anos a Miller Tech ofereça bolsas de estudo para filhos de trabalhadores de baixa renda. Porque foi graças a um homem como ele que me tornei quem sou. Langford assentiu com a cabeça e se moveu. Será feito. Naquela mesma noite, quando ele saía do prédio, uma figura familiar o esperava perto de seu carro, Samantha. Ela tinha um rosto pálido, feições abatidas e segurava um guarda-chuva trêmulo nas mãos. E Ethan, eu queria falar com você, ela disse com voz hesitante. Ethan parou, mas manteve distância. Você quer conversar agora? Depois de tudo que você destruiu? Ela baixou os olhos. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu só pensei que estava protegendo nossa imagem. Eu não conhecia seu pai. Sua voz embargou. Desculpe. Ethan olhou para ela por um longo tempo, depois respondeu em tom calmo, sem raiva. Sabe, Samantha, há coisas que você pode consertar com dinheiro, e outras que você destrói para sempre. Meu pai teria te perdoado, porque ele via o lado bom em todos. Eu não consigo. Ela chorou, mas ele acrescentou suavemente. Eu não te odeio. Eu tenho pena de você. Então ele virou as costas e foi embora na chuva, deixando Samantha sozinha, engolida pelo silêncio e pelo remorso. Alguns meses depois, o sol de verão banhava a escola técnica de Fairfield.
Uma grande placa acabará de ser inaugurada na parede de um prédio novinho em folha. Centro de Treinamento David Miller, dando uma chance àqueles que foram esquecidos. Ethan fez um discurso simples, mas comovente. Meu pai me ensinou que a verdadeira riqueza não vem do sangue, mas do coração. Este centro é a realização do sonho dele, oferecer aos outros o que ele me deu, uma oportunidade, dignidade, um futuro. E rompeu uma salva de palmas. E enquanto ele observava os jovens estudantes entrarem no prédio, uma leve brisa agitou algumas folhas no céu azul. Ethan sorriu gentilmente, olhando para as nuvens. Eu sei que você está me observando, pai. Desta vez, você pode se orgulhar de mim. Uma brisa roçou seu rosto, como uma carícia invisível. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o coração em paz. O verdadeiro legado não é o que deixamos para trás, mas o que despertamos nos corações daqueles que amamos.